Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 114. Título: O quadro negro. Mães, tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Jesus, João 16, 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz-alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom, queridos irmãos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma exposição doutrinária aqui no Jefa. Hoje tratando de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1,
da parte segunda, cuja parte segunda tem o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e o capítulo 1, que trata dos espíritos. Nós estamos no subtítulo Forma e Ubiquidade dos Espíritos, né? Perguntas 89 a 92, acho que nos cabem hoje. Mas antes de nós darmos início ao estudo efetivamente, vamos ratificar um entendimento, um ensinamento doutrinário que nos é muito útil e importante, né? Já que nós estamos iniciando essa parte segunda, que é a distinção que Kardec faz, junto com os espíritos, né? nas suas perguntas, entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Na pergunta 23, né, da primeira parte, que trata das causas primárias, né, Kardec pergunta aos espíritos, que é o espírito com E minúsculo? E eles responderam, o princípio inteligente do universo. E da pergunta 76, que é a primeira pergunta do capítulo 1, né, desse capítulo que nós estamos estudando, da parte segunda, né, a primeira pergunta da parte segunda, que é a 76, que é uma pergunta, inclusive, bastante conhecida por isso mesmo, né, pelo fato que nós vamos narrar, onde Kardec pergunta assim, que definição se pode dar dos espíritos, agora com E maiúsculo? Eles responderam, pode dizer-se que os espíritos, com E maiúsculo, né, são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E Kardec coloca uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Ou seja, a partir de agora, toda vez que nós nos depararmos com a grafia da palavra espírito com E maiúsculo, né, está se referindo à individualidade. E o E minúsculo ao elemento de onde proveio esse espírito, é a origem do espírito, é o elemento, é o princípio inteligente do universo, como os espíritos responderam, né, na pergunta 23. Então, essa questão é importante porque toda vez que nós nos depararmos, como eu falei, com a questão, nós tenhamos consciência do que estamos lendo, né? Vamos então à nossa pergunta 89, que é a primeira de hoje, e nós vamos ver que os temas dessa noite, desse áudio são muito complicados. A compreensão deles é de muito difícil para nós, espíritos inferiores que ainda somos, imperfeitos, e que lidamos com a matéria densa, né? E desconhecemos a matéria, o trato da matéria quintessenciada. Então fica muito difícil para nós abordar conceitos, às vezes, que tratam de matéria etérea, né? Mas a pergunta 89 é a seguinte, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Quer dizer, eles percorrem o espaço e há algum tempo nesse percurso? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento, né? E uma subpergunta A, Kardec faz, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, respondem os espíritos, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, a pergunta de Kardec sugeriria, né, uma inversão entre causa e efeito, por exemplo, fazendo uma analogia. Na verdade, o pensamento não é uma criatura, não é um ser. Ele é o atributo de um ser. Então, se o pensamento está em algum lugar, o ser que pensa, o ser pensante está lá. Senão, seria o inverso, né? Então, essa questão é importante de ser compreendida. Vamos continuar. Pergunta 90.
O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Quer dizer, o espírito vai de um lugar a outro, né? Ele tem consciência da distância que ele percorre, do meio por onde ele passa, né, dos espaços que ele atravessa, ou então ele é subitamente transportado ao lugar onde quer ir. Eu desejo ir para um lugar e subitamente eu estou lá, né? É essa questão que Kardec formula, mais ou menos, né, para a nossa compreensão. Aí os espíritos respondem, para complicar um pouco, dá-se uma e outra coisa, ou seja, ambas as situações, né? O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Ou seja, como o espírito percorre o espaço com a velocidade do pensamento, né, a gente pode admitir que ele subitamente, estando em um lugar, ele passe a estar em outro, porque a velocidade é imensurável para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, como os próprios espíritos responderam, ele pode sim ter consciência desse espaço que ele percorreu e até mesmo do meio, né, do caminho que ele usou para percorrer esse tempo, né, que ele usou para percorrer o espaço. Mas tudo isso depende, como finalizam os espíritos, da natureza mais ou menos depurada que o espírito tenha, né? Se ele já é um espírito mais elevado ou nem tanto assim. Então, de acordo com a pureza do espírito, né, as coisas se dão de uma forma ou de outra. O espírito mais puro, óbvio, né, ele tem capacidade de percorrer o espaço com muito mais rapidez, que a gente poderia até imaginar que seria como se ele imediatamente estivesse em outro lugar. É mais ou menos isso que está sendo colocado por eles próprios. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Essa é a pergunta 91 que Kardec faz. A matéria opõe obstáculo aos espíritos, quer dizer, os espíritos, diante de uma parede, ou uma porta, ou alguma coisa, eles se sentem com alguma dificuldade, né? Isso representa um obstáculo para a passagem deles, vamos dizer assim? Responderam eles, nenhum. Não há obstáculo nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. É importante aqui lembrar, e vale a pena, nós lembrarmos de alguns casos que a própria literatura espírita nos apresenta, além de fatos, né, de narrativas que nós temos nas reuniões mediúnicas, né, no diálogo com alguns espíritos ainda muito inferiores, que se dizem presos em algum ambiente, que não conseguem sair de onde estão porque a porta está fechada. Então, essa capacidade de atravessar as coisas é de todos os espíritos, né? Que nada opõe obstáculos a eles, como os espíritos nos responderam, eles próprios nos responderam. Mas, na mente, no pensamento desses irmãos a que eu me referi, né, isso não seria assim. Então, eles se prendem, é como se eles se prendessem dentro de um ambiente, por pensarem que não podem sair de lá. Se tentassem atravessar, eventualmente, com toda certeza, atravessariam lá a porta ou a parede, enfim, se libertariam daquele ambiente, mas eles estão ali presos a uma ideia e que tem a ver, provavelmente, também, né, com a própria expiação pela qual eles estejam passando, eventualmente, por alguma situação ocorrida na sua vida e diante da sua inferioridade, há de se admitir que isso seja plausível, né?
vai chegar um dia em que eles já não vão mais pensar assim e vão se ver livres de qualquer obstáculo. Agora a pergunta 92 de Kardec é sobre ubiquidade. Ubiquidade é o dom, é a faculdade, enfim, de estar em qualquer lugar, em todos os lugares, melhor dizendo, né? Então, isso seria ubiquidade. Aí Kardec pergunta assim aos espíritos: têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? A primeira questão que vem à nossa mente com essa pergunta de Kardec é a questão da divisão, né? Pode um espírito dividir-se? Nós sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Eles são criados simples porque são unos, são seres indivisíveis. Então, o espírito é um ser indivisível, ele não pode dividir-se. Kardec sabia disso, obviamente. A questão que ele propõe é uma questão que serve para os propósitos, né, de estudo, de compreensão, né, dos fenômenos doutrinários. Tem até uma certa relação com o texto, né, com as perguntas anteriores, né, com o subcapítulo, né, o subtítulo. Tem até muito a ver com o que nós já vimos até agora, né? A questão do espírito estar irradiando, enfim, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vamos à resposta dos espíritos. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Nós já sabemos disso. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. A analogia com o Sol é muito interessante, nos dá uma ideia bem intensa, né, do que representa, né, essa ubiquidade dos espíritos, que Kardec vai, na nota dele, que vem a seguir a subpergunta A, que é a seguinte, ele vai trazer uma explicação mais detalhada para isso, mas eu já estou antecipando. Mas, de qualquer sorte, como eu disse, essa analogia com o Sol, ela nos traz uma compreensão maior do que estamos falando. Subpergunta A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso, responderam os espíritos. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Kardec coloca uma nota ao final da subpergunta A, que é da seguinte forma: cada espírito é uma unidade indivisível, como nós já falamos antes, inclusive, né? Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Não há necessidade de se dividir, e é impossível, né? Eles são criados indivisíveis. Nesse sentido, continua Kardec, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Esse último caso, essa última analogia que Kardec faz é interessante hoje em dia, então, com muito mais razão, né? A tecnologia nos coloca em contato com as pessoas do outro lado do mundo instantaneamente, online, né? Ao mesmo tempo que nós estamos falando, estamos sendo ouvidos. No mesmo momento em que estamos vendo, estamos sendo vistos também, através de equipamentos modernos, né? Mas é importante trazer para a nossa reflexão também, por exemplo, dentro desse último contexto final que nós abordamos, a questão 247 de O Livro dos Espíritos, que trata
da visão do espírito, né? Não desses aspectos que nós estamos estudando, mas que nos traz alguns ensinamentos que são perfeitamente consideráveis aqui no âmbito do que nós estamos estudando. É a pergunta 247 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos, quer dizer, os espíritos, para verem o que acontece em dois lugares diferentes, eles precisam se transportar para um e para outro ponto. Podem, por exemplo, continua Kardec na pergunta, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Olha só a pergunta, nós acabamos de falar em equipamentos modernos, na globalização, em que pessoas se comunicam e se veem e se falam de um lado e de outro do globo, né, terrestre. E Kardec estava fazendo essa pergunta. Vamos à resposta que os espíritos deram, uma parte dela apenas. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, percebam bem, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quer dizer, a faculdade de ver em todos os lugares, né, depende da pureza dos espíritos, né, de se dirigir a todos os lugares através do seu pensamento, né, em outras palavras. Isso depende da faculdade, da pureza do espírito, né? E eu gostaria também de sugerir, para finalizar, para todos, que deem uma lida na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, onde Kardec faz a evocação de um espírito da senhorita Clary, ou Clary, né? em que é um espírito elevado, né? Que traz informações que têm tudo a ver com essas questões de hoje, e que ela apresenta tudo o que nós conversamos sob uma forma assim bastante interessante e profundíssima, eu diria, que nos dá mais possibilidades, né, de compreensão para esses fenômenos que nós abordamos hoje. Eu espero que todos fiquem bem e que Jesus esteja com todos. Muito obrigado, irmãos. Fiquem em paz, graças a Deus.